outro lado, o Palmeiras, né, foi avassalador com os 3 gols pela primeira vez na carreira, o Vitor Roque. O que esse time foi aplaudido de pé por boa parte do estádio hoje. O problema é o seguinte, o problema é que é isso, o time é limitado, mas o Palmeiras também atropelou, mano. E é isso que tem que fazer. Fácil não, para quem está imaginando que o Flamengo vai ser campeão fácil, o Palmeiras não costuma permitir esse tipo de situação. Rapaziada, o Palmeiras passou por cima do Internacional dentro do Allianz Parque, né? Um show de verdade de futebol que o Palmeiras deu. Saiu aplaudido já no primeiro tempo, né? A nação alviverde reconheceu. Enfim, Palmeiras muito bem, Vitor Roque, hat-trick. Jogo espetacular do Verdão, seguindo firme aí na caminhada pelo título brasileiro. E vocês vão ver como a mídia esportiva reagiu a essa grande vitória, essa brilhante vitória do Palmeiras. Eles deixaram a opinião deles e rasgaram elogios ao Palmeiras, então acompanhe o vídeo até o final, porque vocês vão ver o pessoal aí do troca de passe lá do Sport TV falando. Tem depois o Kleber também, gladiador, falando a respeito, o Serdã, enfim, acompanha o vídeo até o final aí, beleza, pessoal? Então, sem mais enrolação, bora direto aí pro vídeo. Palmeiras avassalador no primeiro tempo, fez 4, depois baixou um pouco o ritmo na segunda etapa, natural, mas se aproxima de novo do Flamengo, ultrapassa o Cruzeiro, volta a ser o vice-líder e agora está 1 ponto apenas atrás do time de Felipe Luiz. Tudo bem, Lofredo? Bem-vindo ao Troca. Boa noite. Boa noite, Felipe Diniz. Boa noite, Alex. Opa, boa noite a todos. Eu não tenho esse negócio de boa noite comigo, é muito difícil. Verdade, Tenho que me concentrar, né, para dar boa noite. Eu entro aqui, eu passo pela recepção ali, já vou dando bom dia para todo mundo. Não importa qual é o horário, é bom dia. Bom dia. Bom dia. Enfim, acompanhamos aí um bom jogo, né? Um Palmeiras... Bom jogo pro lado do Palmeiras, porque do Inter foi um desastre. O segundo tempo deu uma melhoradinha, mas assim, foi muito ruim. E deu uma melhoradinha porque o Palmeiras já estava pensando na quarta-feira. Na quarta-feira, Palmeiras com o River Plate na Argentina. Então, tinha que realmente tirar um pouquinho o pé, fazer as substituições. O Palmeiras continua na briga aí. A gente está vendo os lances e a classificação atrás da gente. Vai ver um Palmeiras encostadinho ali no Flamengo. Não vai deixar o Flamengo ganhar esse campeonato tão fácil, não. Para quem está imaginando que o Flamengo vai ser campeão fácil, o Palmeiras não costuma permitir esse tipo de situação. E criou uma dificuldade muito grande para o Inter, para o Grenal. A gente não sabe ainda se o Grenal vai ter o Roger, hein? Porque a situação do Inter está começando. O Inter olha muito para a parte de baixo da classificação, né? E o Mano também periga lá, né? No Grêmio, porque a situação do Grêmio também é difícil. Hoje, diante de 45 mil pessoas, uma derrota para o bom time do Mirassol. Então, os dois treinadores sob ameaça. A ver as consequências, a gente vai conversar mais sobre isso aqui no Troca de Passes. O Mirassol, a gente achava que ia jogar em outra posição, entre 4, mas outros 4, né? É verdade. Quando começou o campeonato, primeiro um time estreando na primeira divisão. Orçamento menor do que os outros. O técnico brasileiro. Ainda tem essas coisas, que o técnico é brasileiro e não tem nenhum estrangeiro. Como é que um time desse pode dar certo? É um ótimo trabalho do Rafael Guanais. Ô Alex, você que conhece tão bem o Internacional, a gente conversava ontem aqui no Troca sobre a situação da comissão técnica. Uma derrota como essa pode ter impacto, né, no futuro, ainda mais, né? Pensando que na próxima rodada tem um Grenal pela frente, que promete ser bastante tenso para os dois, porque o Grêmio também perdeu, decepcionou a sua grande torcida lá na Arena. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Prazer estar contigo, Lofra. É difícil, Alex, mas a gente eles já consegue, colocam a gente assim, né? É igual aquela briga de, assim, eles não querem deixar nós juntos no mesmo time. Não, também. Colocam uma noite aqui, passando por bom dia, eu tô indo dormir, você tá começando a trabalhar. Que estrago que faz também. Então, eles não querem desequilibrar, né? Mas, enfim. Mas tem bem isso, porque eu vejo normalmente só o começo do Troca, né? Porque... Vocês imaginam se você vê ainda, tá bom. Vocês começam, vocês dão boa noite. Você acorda cedo. E aí, pum, aí já... E vocês, vem o final do News. Que é a hora que você... E a gente começa falando boa noite, normalmente terminando falando bom dia. Praticamente. É isso aí, prazer estar com todo mundo de novo. É derrota que deixa cicatriz. E ainda mais, se a gente for ver, a maneira que o Inter entrou nesse primeiro tempo, tendo a semana para trabalhar, é algo que realmente acaba constatando aquilo que a gente vem vendo, às vezes vem falando, e em nenhum momento a gente faz apologia. Eu acho que tem muitos
envolvidos no futebol que fazem de alguns resultados uma certa apologia para simplesmente trocar de treinador de profissional. E é que, a princípio, a gente sempre fala sobre ponderar aquilo que acontece no dia a dia que a gente não tem informação, a gente não vê de vez. Uma grande exibição. Olha, fazia tempo que eu não via o Palmeiras ser tão aplaudido como foi na saída para o intervalo. O que esse time foi aplaudido de pé por boa parte do estádio hoje, depois dessa grande exibição e 4-0 no intervalo. Bem-vindo ao Troca, amigos. Boa noite. Obrigado, valeu Diniz, Lofredo, grande Alex. Pois é, foi uma atuação de gala do Palmeiras no primeiro tempo, então são esses dois lados da moeda. Vocês começaram falando do Internacional, né, que foi um time irreconhecível na primeira etapa, e por outro lado o Palmeiras, né, foi avassalador com os 3 gols pela primeira vez na carreira. O Vitor Roque conseguiu o que a gente chama de hat-trick, né, 3 gols no mesmo jogo. Deu tudo certo, foram ótimas notícias no decorrer da partida, a volta do Veiga, que ficou um bom período se recuperando de lesão. A volta do Bruno Rodrigues, que não jogava desde janeiro do ano passado, praticamente não jogou no time do Palmeiras, né, com lesões dificílimas, acabou se curando, hoje voltou. A estreia do Andréas Pereira, enfim, o palmeirense vai para casa com ótimas notícias, principalmente o primeiro tempo e o que o time conseguiu produzir. E é sim, Paulo, Kleberson, prazer estar com vocês de novo. Abraço, Diniz, Lofredo, Alex. O gol no comecinho, disse o Alan Patrick agora no final ao Fernando Becker, teve muito peso. O Internacional sentiu muito o gol. Antes dele, eram 3 minutos de jogo, a gente já conseguia perceber que o Palmeiras tinha tudo para fazer um bom jogo e que o Inter não começava bem. E esse abismo foi se abrindo cada vez mais, né? O Palmeiras foi melhorando no jogo e o Internacional piorando muito até terminar o primeiro tempo de maneira desastrosa, assistindo ao jogo. E aí me passa muito a ideia de um time despreparado. Eu não falo despreparado querendo colocar a culpa no treinador, mas até porque eu acho culpa, aqui não é tribunal, né? A gente comenta o que aconteceu, não ficar distribuindo culpa. Mas quando você toma um gol nesse contexto e sente tanto assim, quer dizer, qualquer time de futebol precisa ter resiliência, precisa ter concentração, precisa ter um nível de preparo, até psicológico, para qualquer cenário que possa acontecer no jogo. E o Inter foi minguando e o Palmeiras se aproveitando muito bem, entendeu qual era a estratégia exata, qual era a jogada correta, sempre uma bola mais longa nas costas de uma linha de defesa que estava um pouco alta e não contava com a ajuda da pressão dos jogadores de frente. Então os jogadores do Palmeiras tinham muita liberdade. Então o Inter facilitou a vida do Palmeiras? Sim, facilitou, mas o Palmeiras teve uma execução precisa de todos os movimentos, todos os lançamentos eram corretos, jogadores partiam na hora certa, não ficavam em impedimento, as aproximações eram boas. Então foi a união de um time que conseguiu fazer tudo certo no primeiro tempo contra o Internacional, que eu só tive um ponto positivo a destacar: algumas jogadas pelo lado direito com o Aguirre, que foi muito mal na marcação, mas ofensivamente foi a principal arma do time, com o Vitinho, algumas poucas combinações ali no primeiro tempo. De resto, só o Palmeiras jogou, o Inter assistiu, uma passividade assustadora e o Palmeiras inspiradíssimo. Essa coisa de você trazer os meias para dentro, ter 2 meias mais os 2 atacantes, faz com que os jogadores estejam próximos o tempo todo, muda um pouquinho uma dinâmica mais posicional que a gente estava acostumado a ver no Palmeiras do Abel, tem mais troca de posição, o Vitor Roque toda hora caindo pelo lado esquerdo, chegou ao seu hat-trick, hat-tigre, segundo estavam dizendo aqui os palmeirenses, o primeiro da carreira dele. E quando a gente vê um jogador como ele num time que vai se acertando cada vez mais, é muito animador imaginar o que ele pode fazer daqui para frente. Antes da gente seguir a conversa, vamos ouvir o João Martins, que foi hoje técnico do Palmeiras com a suspensão do Abel Ferreira, e ele está falando ao vivo aqui no Allianz Parque depois da grande goleada do time dele. Sim, cada dia que passa, cada semana, cada mês, começamos a conhecer-nos melhor enquanto homens, enquanto jogadores, enquanto atletas, enquanto treinadores. Não é normal um clube fazer uma formação tão grande como a Palmeiras fez, e o mais difícil ainda é conseguir nesta formação e no Campeonato Brasileiro continuar a manter o grupo competitivo e a lutar por títulos. Podemos não ganhá-los todos, mas a nossa função é estar lá sempre e dar o nosso melhor para tentar ganhar, e felizmente o ano passado e este ano tentamos e andamos lá perto.
E com isso, todos os dias que passam, todas as horas de trabalho, todos os minutos, nós conseguimos passar a nossa mensagem e conseguimos caprichar um pouquinho mais em tudo o que é o Palmeiras e a ideia do Palmeiras. Não tivemos o elenco todo, houve jogadores destes novos que foram representar as suas seleções, mas mesmo representando as suas seleções, eles sabem, e nós tentamos passar essa mensagem, o que é o Palmeiras, e lá representam todos nós. E a partir do momento que vão representar o seu país, levam um pouco do Palmeiras e dos palmeirenses com eles. E isso também é muito importante, os jogadores quando chegam aqui saberem isso. Estão a representar as suas seleções, mas representam-nos a todos nós. Relativamente ao Bruno, só sabe o que ele passou, ele primeiro que tudo, a sua família e todos nós o que o vemos todos os dias. Ele passou o pior que um jogador de futebol pode passar. Foram quase 2 anos que só ele pode falar sobre isso, mas nós que vemos, não é fácil passar por cima, superar, lutar, passar por muitas dificuldades, e chegar ao dia de hoje. Ele confessou-nos ali dentro que parecia que era a estreia dele no futebol, o primeiro jogo que fazia enquanto profissional de futebol, e já tem os seus 26 para 27 anos. É um campeão, são momentos destes que nos fazem também, enquanto homens e seres humanos, gostar de andar aqui, de trabalhar todos os dias, muitas vezes passar mais tempo com eles do que com as nossas famílias, e é por momentos como este que às vezes tudo faz sentido. E nós saímos de coração cheio porque no fim conseguimos fazer todos nós um pouquinho a nossa função e ajudá-lo a passar por este momento que ele passou hoje. Mas 99% é fruto dele, do trabalho dele. Muitos não iriam conseguir, muitas pessoas comuns. Eu próprio às vezes me questiono se eu era capaz de passar o que ele passou por este momento, e está de parabéns, e que espero que toda a sorte do mundo o acompanhe e que continue o trabalho dele e que consiga fazer muitos golos, que é para isso que ele trabalha, e é para isso que nós o queremos aqui no Palmeiras. João, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Hoje, em relação ao time que vinha jogando, apenas uma alteração, que foi a entrada do Facundo Torres na vaga do Maurício. Isso tem a ver com as dores do Maurício nas costas? Por que dessa opção? E também aproveitando, falar sobre a estreia do Andreas Pereira, né? Você não teve tantos dias com ele por conta da convocação para a seleção brasileira, mas é assim mesmo que o Palmeiras pretende utilizá-lo na vaga do Lucas Evangelista, ali como o segundo homem de meio de campo? Boa noite. Relativamente ao Maurício, sim, teve uma semana e pouco fora. Teve um problema nas costas, na zona lombar, limitou-lhe muito os movimentos, mas felizmente os últimos 3 treinos conseguiu trabalhar bem, e foi simplesmente a opção técnica, decisão do treinador. Relativamente ao Andrés Pereira, assim, ele fazia várias funções no clube dele, o clube onde ele estava, o que para nós é muito bom, muito positivo. Fazia de 8, fazia de 10, fazia de interior pela direita, e isso dá-nos várias opções para poder pensar, dependendo do adversário, dependendo do jogo. Mas agora, mais do que tudo, nós olhamos e está duro, temos todos que trabalhar. A função do treinador, ainda bem que é dele, escolher os melhores. Ele que fique com os cabelos brancos e com as dores de cabeça, porque o que nós queremos é isto, é que todos trabalhem a 100% e que coloquem dúvidas no treinador. Onde é que eu vou entrar, onde é que eu posso ajudar, e a única coisa que ele tem que fazer é trabalhar todos os dias para colocar essas dúvidas no treinador. João, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. O Abel ficou ausente há alguns dias, né, por alguns problemas particulares, e foi muito criticado por isso. Eu queria que você falasse a importância que esse conjunto de vocês, né, 3, eu vou falar você, o Castanheira e o Abel, você conseguiu sentir um pouco nesse time de hoje
um pouco daquele Palmeiras que quando você chegou de 21, 22, aquele time com vontade de ganhar, de amassar o adversário logo nos primeiros minutos. Vocês estão conseguindo implantar esse estilo de jogo nessa nova rapaziada? Boa noite. Primeiro que tudo, falando disso, nós desde 2000 depois da pandemia, a diretoria deu-nos uma escolha ao longo do ano, nas datas FIFA, para irmos revezando, ter mais 2 dias na data FIFA. E esta foi a vez do nosso treinador. Eu ainda não tive a minha, vou ter, felizmente, da próxima vez. Porque para nós, vou-lhe dizer, eu vi os meus pais, eu sou o filho mais novo, já estão velhotes, eu vi os meus pais 6 dias no Natal. E já passaram 10 meses, onde nós só os vemos pelo celular, felizmente. As tecnologias evoluíram e dá para matar um pouquinho de saudades. O ano passado eles conseguiram vir aqui ao Brasil, este ano não conseguiram. E estamos a falar, são 9 horas para ir, 9 horas para voltar. E se nós formos falar, um dia já foi. Ou seja, só na deslocação é um dia. O Abel ainda tem que ir para o Porto, são mais 1h30 de avião, ir e não ir, mas são mais 3 horas. Para estarmos 24 horas a mais com as pessoas de quem nós amamos, quem nós gostamos, foi mais que merecido. São críticas de quem não sabe o que é estar no futebol sem 2 dias de folga juntos, ou seja, nós não conseguimos ter um final de semana, ou seja, quando temos uma folga é só um dia, e para ir a Portugal um dia não dá. Que atropelo, hein, do Palmeiras no Inter, cara. A gente tava conversando até um pouco antes de entrar no ar aqui, cara. 4-0 no primeiro tempo é um atropelo, mano. É um atropelo, cara. Ó, o Palmeiras jogou muito hoje? Ou o Inter que é muito fraco, Clebão? Ou foi um misto dos dois aí que rolou hoje? Pra mim foi um misto dos dois, mano. Pra mim o Inter é um time bem fraco. Eu que falei lá atrás que o Inter ia brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mano. Cê é louco. Mas se a gente puxar, você falando no começo do campeonato aí, você fala, não, o Inter vai brigar. E era que a gente achava, eu também achava isso, cara. Tanto é que a gente ganhou o jogo deles lá e a gente falou, puta vitória do Palmeiras lá. Né? Era, mano. Mas, puta, do que nós temos visto aí do time do Inter aí no decorrer do ano aí, puta time fraco, limitado, mano. Né? E até tem uns caras de nome e tal, né? Até por isso também a gente colocava o Inter como um dos candidatos, até pelos jogadores que tem lá, mas sei lá, mano, não deu liga, não encaixou. O treinador, de repente, também não conseguiu fazer o time jogar, mano, mas pelos nomes que tinha ali, você esperava um Inter melhor do que a gente tá vendo aí, mas foda-se também. O importante é que o Palmeiras atropelou e também não interessa para nós se tá bem ou se tá mal, foi eles que se fodam. O problema é o seguinte, o problema é que é isso, o time é limitado, mas o Palmeiras também atropelou, mano. E é isso que tem que fazer. A gente tem visto aí, né? A gente fala muito da Europa. Porra, o time quando pega um time fraco, passa o carro. E o Palmeiras passou o carro, principalmente no primeiro tempo, né, mano? O Palmeiras atropelou, foi um amasso que aconteceu hoje. Aí o segundo tempo, os caras dão uma tirada de pé. Isso, infelizmente, é comum no futebol brasileiro. Não sei o que acontece. Isso aí é normal de time do Brasil. Os caras acabam tirando o pé. Não sei se é... Aliás, até sei que os caras estavam até falando aqui comigo agora há pouco. Falou, porra, e o que isso? Eu falei, não, é só tira o pé por falta de preguiça mesmo, mano. Os caras falam, não, mano, vocês ficam com... Tipo, os jogadores dentro de campo falam, não, tira o pé, tira o pé. Não, mano, não tem. Pelo menos comigo, na época que eu jogava, nunca teve esses bagulho. Comigo é preguiça mesmo. Tá um jogo 4-0, aí você vai e fala, você sei lá, mano, você fica mais de boa. A bola que dava pra você correr, você já não vai, porque, né, de repente, vou me lesionar, vou tirar um pouco o pé pra não machucar, já ter o próximo jogo pensando no... Infelizmente, o jogador brasileiro, ele pensa muito nisso, né, mano? Pode crer. Ô, Serdã, antes de você falar, cara, já começou a coletiva do João. Já vamos aproveitar aqui para pegar a coletiva
do João. João merece. Bom, rapaziada, então é isso aí. Uma vitória simplesmente espetacular do time do Palmeiras, né? Pra cima aí do Internacional. Beleza, né, pessoal? Que o Inter, né, tá perdidinho. Um time completamente entregue, né? Um time bem ruim, né? O time do Inter. Lá no Sul, na verdade, tá complicado, né, pessoal? Se você for parar pra analisar o Inter de um lado, o Grêmio de outro, os dois lados lá no Rio Grande do Sul, na verdade, estão, né, passando por uma fase aí terrível, né? Enfim, o Palmeiras não tem nada com isso, foi lá e fez o que tinha que fazer, né? O Inter tá num momento ruim, tá fraco, não jogando nada. O que o Palmeiras faz? Vai lá e goleia, vai lá e ganha bem, né, pessoal? Uma vitória como essa, além de ser muito importante, né, no campeonato, 3 pontos, melhora a saldo de gols, ainda faz com que o time, né, crie aquela confiança, né, pessoal? E próximo aí de mata-mata de Libertadores, né? Enfim, então um jogo muito bom mesmo do Palmeiras, tanto tecnicamente quanto também mentalmente, falando nessa área também, né, pessoal? E enfim, um dos destaques do jogo, a gente não pode deixar de falar, né? Acho que todo mundo concorda aí. Principal destaque, Vitor Roque, 3 gols, hat-trick aí pro Tigrinho. Então, trazendo aí pra vocês, olha só, o Planeta do Futebol trouxe esse post ali lá no X, né, antigo Twitter, olha só. Vitor Roque nos últimos 7 jogos pelo Palmeiras, olha só isso, 6 gols e 4 assistências, pessoal. Aí vem a pergunta, o Tigrinho adaptou? Vai aí no campo dos comentários, deixa aí a sua opinião. Você acha que o Tigrinho adaptou ou não ao time do Palmeiras aí? Você acha que ele já tá se sentindo em casa? Eu acho que tá, hein, pessoal. Aí o moleque tá começando a voar e só tende a melhorar, né? A curva aponta muito pro alto porque é novo, né? Com todo o vigor. É incrível, espetacular mesmo ver o vigor do Vitor Roque, né, pessoal? A explosão que ele tem de atacante ali, enfim. Com certeza vai ainda dar muitas alegrias aí ao torcedor do Verdão, né, pessoal? A toda a nação alviverde. Então, olha essa informação muito boa nos últimos 7 jogos. Um aproveitamento aí em gols, em participação de gols, né? Muito interessante aí. Muito boa mesmo do Vitor Roque aí pelo Palmeiras, né, pessoal? Mas enfim, e aproveitando para trazer uma informação aqui para vocês, uma informação excelente, cara. Uma baita de uma informação que, olha só, com relação ao Paulinho, pessoal. E aí, você também vai no campo dos comentários e deixa a sua opinião com relação a isso. Olha só, informação do Danilo Lavieri e postada aqui pelo Família Alviverde no X, beleza? Dentro do Palmeiras existe a esperança de que Paulinho volte a atuar ainda nessa temporada, no mês de novembro, pessoal. Olha só essa notícia aí, muito importante, uma notícia bombástica aí, né? Com relação ao Paulinho. Com certeza, se ele voltasse, iria agregar demais ao time. O time do Palmeiras fica ainda mais forte e na reta final ali da temporada, né, pessoal? Agora a questão é, será que vale a pena? Será que é seguro? Porque vai que o cara volta aí e lesiona ainda mais, né? Agrava ainda mais. Às vezes acha que é a hora dele voltar, mas não é. E ele acaba machucando de novo. E aí, como é que fica, né? Foi um jogador extremamente caro. Enfim, qual que é a sua opinião com relação ao Paulinho? Você acha que ele, tendo condições, né? Você acha que é uma boa ele voltar a jogar aí? Ou você acha que não é melhor manter aquilo de ele voltar a atuar só no ano que vem, de uma maneira muito mais segura ainda? Vai aqui no campo dos comentários, deixe sua opinião, beleza? Então esse foi o vídeo, se curtiu não esquece, deixa o like para fortalecer, o seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão, beleza? Então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, é o porco, é nóis, fui!